Bom dia, amados irmãos e famílias. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós. Estamos iniciando o nosso culto nesta manhã e convido os irmãos que estejam orando ao som do prelúdio. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor,
Dia do Homem Batista e nós da MCM Jovem, as moças que puderam participar, gostaríamos de deixar uma mensagem da Palavra do Senhor para cada homem da nossa igreja. Ama a Deus. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmos 1, 1 e 2. Dedicar-se aos outros. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Romanos 12, versículo 10. O varão valoroso não é egoísta. Ele entende que cada pessoa tem valor aos olhos de Deus. Ele tem amor e respeito pelas pessoas à sua volta. É corajoso. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. 1 Coríntios 16, 13. O homem não precisa ser forte para ser valoroso. Coragem é se manter firme mesmo enfrentando oposição e perigos. O varão valoroso não desiste de obedecer a Deus. Tem domínio próprio. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Provérbios 16, 32. O homem que se controla revela grande força. O varão valoroso encontra força em Deus para se controlar, evitando muitos pecados. É sensato. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. 1 Timóteo 2,8. A responsabilidade e o equilíbrio são qualidades importantes do varão valoroso. Ele pede ajuda a Deus para fazer o que é certo, para promover a paz e a união. O varão valoroso é abençoado por Deus. Louvamos a Deus pela vida de cada irmão. Que Deus vos abençoe. Olá, meus irmãos, hoje é domingo, dia 7 de junho de 2020 e estamos aqui gravando o nosso culto, né, minha participação aqui com a mensagem de hoje. Hoje nós vamos voltar ao nosso tema do ano, que tem sido o relacionamento com Deus. Mas eu queria fazer um breve apontamento sobre algo que já até falei num dos meus últimos vídeos, que tem sido interessante essa nossa dinâmica de começar os vídeos dizendo a data, marcando este período da pandemia com a informação de que dia é que nós estamos abraçando, né, gravando ou apresentando esses vídeos aqui. Porque você já parou para pensar que depois de muitos anos de vida cristã, a nossa euforia, o nosso prazer em estar na casa de Deus, ao invés de aumentar, como regra ele parece que dá uma esfriadinha, uma baixadinha. Você já parou para analisar um novo convertido como ele é? O novo convertido, ele chega a ser chato, ele quer saber de tudo, ele pergunta tudo, tudo ele quer saber. Mas por que esse texto diz isso? Por que a interpretação é esta? O que significa isso ou aquilo? Enquanto que o crente mais experimentado, que deveria ser alguém, justamente por ter a experiência com Deus, por ter a experiência com a palavra, ele muitas vezes acaba vindo à igreja, sentando-se no banco, se esquivando para fugir do novo convertido, para ele não ficar ouvindo muitas perguntas que talvez ele não tenha uma resposta para dar. Sabe, há domingos, naquela nossa rotina anterior, havia domingos com certeza que você chegava aqui na igreja e você já me viu fazer isso também. Eu ali na frente, tendo que dar os anúncios. Então vai acontecer no dia tal,
E às vezes eu dizia, vai acontecer dia tal, daqui a 2 semanas. Não, pastor, é daqui a 3 semanas. Hoje não é dia tal, não, já é dia tal. Às vezes a gente até se perdia, né? Qual é o dia? Que dia é hoje? Que domingo é hoje? Talvez, não estou dizendo que seja o caso sempre, mas às vezes a gente se perdia porque talvez ficasse parecendo um pouco que um domingo é igual a outro domingo e que o domingo que vem nada trará de novidades em relação àquele domingo que passou. E eu estive pensando sobre isso, porque isso também é relacionamento com Deus. Imagina o teu relacionamento com quem nós dizemos que nos relacionamos, a quem servimos. Qual é o nome do nosso Senhor e Salvador? Jesus Cristo de Nazaré, certo? Mas eu e você servimos ao mesmo Jesus com quem andaram os 12? Ao mesmo Jesus com quem andou Pedro, Tiago, João, Judas, os Iscariotes e também o outro, Tiago? Será? Ou será que nós achamos que estamos seguindo a Jesus Cristo? Porque com eles ali você pode observar que não havia muito essa coisa de rotina. E depois que Cristo morre, ressuscita, eles recebem o Espírito Santo ali em Atos 2, aí é que a coisa explode mesmo. Aí é que vimos a igreja no seu melhor, a igreja vibrante, a igreja querendo ganhar o mundo. E Hebreus 11 conta um pouco dessa história de crentes que foram jogados aos leões no Coliseu Romano, alguns cerrados ao meio, gente que morreu, dos quais o mundo não era digno. E nós, muitas vezes, acordamos no domingo, botamos aquela roupinha e aí vamos nos arrastando para a igreja. Poxa, hoje é domingo, eu queria dormir um pouquinho mais. Poxa, hoje não tem trabalho, hoje criança não tem aula, hoje um diazinho bom desse para dormir. E aí tá chovendo, você acorda no domingo de manhã, aquela chuva, hein? E aí você olha para fora, aquela chuva, e você pensa, poxa, acordar a criança nesse friozinho de junho, nessa chuvinha fininha, vai ser um problema sério, e a criança vai ter que tomar banho, vai ter que pentear o cabelo, vai ter que botar uma roupa, até todo mundo se arrumar. Quer saber? Acho que hoje a gente não vai não. De noite, de repente, se não tiver chovendo. Tem gente que é assim. E tem gente que é assim também. Tá realmente um tempo frio, chuvoso. Não vamos para a escola bíblica, não. Vamos só para o culto. Isso. A gente, ao invés de chegar às 9 para a escola bíblica, a gente vai chegar às 10h15 para o culto. E chega às 15 para as 11. Porque atrasou alguma coisa e tal. Ninguém vai cobrar, eu não estou cobrando também não. Eu só estou contando para os irmãos como a vida é. Estou contando aqui uma história que você reconhece. De muita gente que frequenta a igreja. Aqui e também por aí. Isso aí é uma velha história. Eu já fui desses aí também, tá? Eu não estou me excluindo não. Também já fui, também já fiz, também já fui criança na igreja, já fui adolescente na igreja, fui jovem na igreja, sou adulto, já aprontei também. Não adianta você querer também dar uma de santo. Pastor, mas isso nunca aconteceu. Se aconteceu comigo, provavelmente aconteceu com você também, tá? Mas se não aconteceu, graças a Deus. Mas essa é uma velha história. E que relacionamento com Deus essa turma que vivia dessa forma antes da pandemia, que tipo de relacionamento essa turma tinha efetivamente com Deus? Um relacionamento que era minado por uma simples chuvinha, por um friozinho, por uma preguicinha. Complicado.
E sabe o que é mais curioso? Vou contar só para vocês uma coisa super, super, super curiosa sobre este momento de pandemia. O pessoal está dentro de casa, preso, guardado. Quando muito, pode ir na rua ali comprar alguma coisa na farmácia ou no supermercado. Não é assim que estamos vivendo? É. E tem gente por aí que está assim, a igreja tinha que voltar logo a igreja. Ué, mas tinha que voltar à igreja para quê? Se você aparecia um domingo sim, o outro não. Um domingo sim, 2 domingos não. Ia só pela manhã, não ia à noite. Ou aparecia à noite a cada ano bissexto. Estou falando, isso aqui não é recado para ninguém da minha igreja não, tá? Entendam. Entendam. Estou falando de um modo geral, de um modo amplo, até porque o vídeo aqui, ele está no YouTube e ele vai, com certeza, atingir pessoas que não são da nossa igreja. Mas percebam que há um frisson, uma coisa pela abertura, porque as igrejas têm que abrir, porque a igreja tem que estar aberta. Tem gente que tem o coração nisso, sim, e eu, graças a Deus, também sou desses. Eu espero que a igreja abra. Eu espero que a igreja logo esteja livre dessas restrições. Agora, se você me perguntar, pastor, você acha que dessa vez a igreja vai avançar, vai explodir? Eu digo, só Deus sabe. Porque o Senhor sabe o que está fazendo no coração e na mente de cada crente sobre a face da terra. E se alguém não valorizava a casa de Deus antes, e está encontrando agora em casa essa falta, essa lacuna na sua vida, e está fazendo juras de amor, Senhor, eu quero voltar aos teus pés, aos teus átrios, quero voltar a frequentar a casa do Senhor. Que isso realmente venha para a vida. Que isto realmente venha a funcionar na tua vida. Se você que está me ouvindo, por acaso, era um desses. Faça um pacto com o Senhor. E diga, Senhor, eu quero realmente viver um relacionamento. Eu espero que Deus esteja trabalhando hoje na tua casa. E que você, com esse tempo livre que está tendo, possa estar lendo a tua Bíblia, possa estar buscando a Deus em oração, ouvindo palavras na internet. E que o Senhor esteja fazendo um mover no teu coração, de forma que o seu relacionamento com Deus deixe de ser aquela friezinha que era, e que você que não frequentava a escola bíblica passe a frequentar, e que você que não frequentava a escola bíblica, o culto da manhã e o culto da noite, passe a frequentar. Eu espero que Deus esteja agindo no teu coração e na tua alma nesse momento de luto, de dificuldade, de luta mesmo que estamos passando, que você possa encontrar em Deus a necessidade, o desejo ardente de se reunir com os crentes na casa de Deus, de estar em comunhão com os teus irmãos e irmãs, e que você, podendo, possa começar a frequentar os cultos de oração, as jornadas de oração, faça parte da MCM, faça parte do Ministério de Homens, que você volte para estar na brecha, para mostrar que você agora está mais disposto, mais disposta a servir ao Senhor, porque antes você talvez vivesse uma letargia causada por uma rotina, mas essa rotina foi quebrada. Deus está permitindo que esta rotina de frieza seja quebrada nas vidas de muita gente. Eu dou glória a Deus por isso, pela sabedoria do Senhor. E que essa maldita rotina de frieza seja deixada no passado. Que nós, voltando a congregar, estejamos preocupados em realmente congregar e realmente seguir como igreja um novo rumo, um rumo em que vamos realmente
olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e fazer as coisas acontecerem. O nosso tema de 2020, relacionamento com Deus, só relembrando brevemente, ele trabalha baseado em algumas ideias. Uma delas é a seguinte, que Deus, o nosso Deus é pessoal. O que significa isso? Que o nosso Deus é uma pessoa, ele não é uma força, ele não é uma energia, mas ele é uma pessoa. E, portanto, só podemos ter relacionamento com ele porque ele é uma pessoa, ele não é algo, uma força que você, de alguma forma, faz alguma jogada e consegue atingir aquela força e fazer com que aquela força vá atender os seus ditames, os seus desejos. Mas ele é uma pessoa e ele quer um relacionamento comigo e com você. Sendo uma pessoa, Deus não se permite ser usado, ele não divide a sua glória com ninguém. O plano é dele. A vida é nossa. E a nossa vida é entregue na mão de Deus para ele realizar o plano dele, é o que ele deseja. É o centro, o cerne de todo este relacionamento. Ele não divide com ninguém a sua glória. Veja, por exemplo, a batalha na cidade de Ai. A grande vitória que houve ali em Jericó, o Senhor mandou extirpar tudo aquilo. Mas por causa do pecado de Acã, um homem, pecando dentro de todo um povo, de toda uma nação, contra o plano de Deus, gerou o problema que gerou na tentativa da tomada da cidade de Ai. Por quê? Porque faltou compromisso, porque faltou obediência, porque faltou relacionamento. Com Deus, não existe um pé lá e um pé cá. A gente às vezes usa essa figura de linguagem, que é, até o pessoal tinha até uma música, né? Crente Raimundo, pé na igreja e pé no mundo. Meu irmão, não tem essa. Com Deus não tem meio compromisso. Ou tá ou não tá. Veja, por exemplo, o jovem rico. Ah, tudo isso aí eu tenho guardado desde a minha mocidade. Ah, então tá. Falta só uma coisa para você. Pega todos os teus bens, vende tudo, dá aos pobres, vem e segue-me. Não havia meio compromisso. Espera aí, Senhor, não dá para eu te seguir sem fazer isso? Espera aí, Senhor, não dá para a gente de repente negociar? Não, não dá. E quando o Senhor, da mesma forma, deu um duro discurso no meio da multidão, a multidão disse, reconheceu aquela história de comer minha carne e beber o meu sangue, e aí eles ficaram atônitos e começaram a ir embora. A multidão que até então estava ao lado de Jesus, né, que queria ouvi-lo como um grande mestre, ao ouvir aquelas palavras disse, duro é esse discurso, quem o pode suportar? E foram-se embora. E aí o Senhor vira para os seus 12 e diz para eles algo surpreendente, diz, olha, vocês também, se quiserem, podem ir. Podem ir embora. Cristo não estava testando os discípulos, Cristo não estava brincando com os discípulos, Cristo estava liberando verdadeiramente os discípulos. Olha, se vocês também não podem suportar, podem ir embora. E Pedro sai com a célebre frase, né? Para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Contra toda uma multidão, não seremos Marias, vai com as outras. Ficaremos com Cristo. Foi o que eles disseram ao ficar. Praticamente isso, né? Mas o relacionamento com Deus, ele importa em tudo isso que estamos falando, principalmente porque Deus é uma pessoa. Ele exige de nós juízo, justiça. Ele exige de nós santidade. E não se engane, irmãos, o nosso relacionamento com Deus um dia será julgado. E é nisso que a gente quer
falar hoje. Exatamente esse é o ponto que eu quero tocar hoje. Eu vou pegar lá em Mateus, capítulo 25, versículo 31 em diante. Mateus 25, 31 em diante. Quando diz assim, eu vou ler na NVT. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Uma pausa para te explicar o que é o trono glorioso. Não é simplesmente sentar no trono para ser adorado. Não. Aqui está falando, quando diz essa expressão aqui, o trono glorioso, ele se assentará como juiz para julgar. Todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Muita gente por aí querendo Jesus, tem muita gente por aí pregando Jesus, sei lá, né? E se esquecendo de que não estão pregando simplesmente o Filho de Deus e Salvador, mas aquele que voltará para julgar toda a terra. Cristo não deixou margem de dúvida. Ele é o Senhor, é o Salvador, sim, mas ele virá para julgar. Verso 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham, vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo. Pois tive fome, e vocês me deram de comer, tive sede, e me deram de beber, era estrangeiro e me convidaram para a sua casa, estava nu e me vestiram, estava doente, cuidaram de mim, estava na prisão e me visitaram. Então os justos responderão, Senhor, quando foi que o vimos faminto e lhe demos de comer, ou sedento e lhe demos de beber, ou como estrangeiro e o convidamos para a nossa casa, ou nu e o vestimos? Quando foi que o vimos doente ou na prisão e o visitamos? E o rei dirá, eu lhes digo a verdade, quando fizeram isso ao menor destes meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Em seguida o rei se voltará aos que estiverem à sua esquerda e dirá, fora daqui, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome, vocês não me deram de comer, tive sede, não me deram de beber, era estrangeiro, não me convidaram para a sua casa, estava nu, e não me vestiram, estava doente na prisão, e não me visitaram. Então eles dirão, Senhor, quando o vimos faminto, sedento, como estrangeiro, doente, nu, ou na prisão, e não o ajudamos? Ele responderá, eu lhes digo a verdade, quando recusaram ajudar o menor destes meus irmãos e irmãs, foi dito a mim que se recusaram, foi a mim que se recusaram a ajudar. Estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Ah, pastor, eu acho que eu já entendi. Então, aquele crente que serve ao Senhor, ele tem que fazer boas obras, ele tem que ajudar ao próximo como se estivesse fazendo ao Senhor. E assim herdará a vida eterna. É isso? Há uma diferença aqui. Vou ser bastante breve hoje. Há uma diferença aqui entre o justo e o injusto, entre o salvo e o pecador. A diferença entre esses dois é uma só. Cristo em nós, a esperança da glória. Tem muita gente por aí que faz essas obras, que veste quem está precisando ser vestido, que alimenta quem está passando fome. Há muita gente, até mesmo não cristã, que toma essas providências, que visita os necessitados, os presidiários, os doentes. Sim, existe. Mas a questão aqui, a grande questão é o relacionamento, porque o cristão ele não faz isso
como uma maneira de agradar a Deus e conseguir algo para si. Lembra que eu falei ainda agora que o Senhor, ele não aceita dividir a sua glória com ninguém, não aceita ser usado? Meus irmãos, é preciso ter muito cuidado com esse tanto de mensagens que estão disponíveis na internet, que a gente tem ouvido hoje na televisão, na internet. Muita gente por aí vendendo, por exemplo, teologia da prosperidade, que de teologia de fato não tem nada. É simplesmente um jogo de palavras tentando convencer alguém a liberar, soltar um dinheiro para fazer com que Deus o abençoe. Quando, na verdade, nós nada temos, não há nada em nós que possa agradar ao Senhor. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, certo? Então não haveria de ser com dinheiro, com prata, ouro, que a gente poderia comprar qualquer coisa do Senhor. Dito isto, e isso é bíblico, é importante nós termos em mente que o Senhor, como eu disse ainda agora, ele não divide a sua glória. Portanto, não é o caso de nós dizermos, então eu vou começar a fazer essas obras aqui para agradar o meu Senhor e o Senhor vai me tirar do desemprego. Então eu vou começar a visitar os órfãos, as viúvas, vou começar a fazer visita nos hospitais, vou começar a fazer visita nos presídios, para ver se o Senhor me arruma um casamento com uma mulher ou com um homem de Deus. Estou precisando de tal solução na minha vida, então eu vou fazer isso que o Senhor está dizendo aqui, ou qualquer outra coisa que a Bíblia diga, que alguém tire do contexto, e que você entenda que aquilo vai agradar a Deus e então você vai conseguir o que você quer. Relacionamento com Deus é entender que o teu desejo e o meu também vale de muito pouco. Vale muito pouco. O que manda é o desejo, a vontade de Deus. Ok? A vontade de Deus. Então, por que o crente realiza estas coisas aqui? Por que os benditos de meu Pai, que o Senhor coloca aqui, foram por ele abençoados e colocados à sua direita? Justamente porque a sua motivação era exatamente o contrário. Queriam agradar ao Senhor porque sabiam que esta era a vontade do Senhor. Mesmo sem saber que era Cristo que estava representado ali no doente, mesmo sem saber que era Cristo representado no preso, no prisioneiro, mesmo sem saber que aquela pessoa que precisava de uma roupa, de uma comida, de um carinho, de um afago, representava Cristo e Cristo estava ali. Estes que vão ser colocados à direita do Senhor, eles o faziam por reconhecimento de que um dia eles foram os pobres, cegos e nus. De que um dia nós fomos os necessitados, os doentes, os cegos, os feridos. E que então o Senhor estendeu a sua boa mão para nós. Então nós o fazemos por amor ao Senhor. Não como uma forma de clamar, de pedir por nada, mas muito pelo contrário, de agradecer, de reconhecer. Senhor, da tua mão recebemos e a ti mesmo devolvemos. Isso funciona com tudo, inclusive com o dízimo e as ofertas, já que estamos novamente falando aqui dessa questão de dar. A teologia da prosperidade é uma que vai pregar que você tem que dar dízimo, que você tem que dar oferta, porque Deus vai te multiplicar, porque Deus vai te devolver, etc, 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 etc. Não! O dízimo e a oferta, eles são devidos por um coração que ama ao Senhor, que reconhece que aquilo que
está sendo colocado ali no altar pertence ao Senhor. Senhor, o dízimo não me pertence. Eu vou lá e oferto o meu dízimo, devolvo 10% daquilo que eu recebo ao Senhor. Senhor, eu entendo que a obra de missões ela precisa ser mantida. Amo o Senhor, porque um dia os missionários americanos chegaram aqui e eles começaram a pregar o Evangelho e hoje chegamos, se estamos aqui, foi por causa de um trabalho de missões, então eu também quero colaborar. Abençoa os missionários e eu quero tirar do meu bolso, assim como com certeza gerações para trás de nós têm tirado também para abençoar a obra missionária. E se você um dia foi salvo aqui no Brasil, é porque alguém um dia, lá no passado, se importou em fazer isso. Você acha que os grandes missionários do passado estavam pensando em você? Eles estavam pensando naquelas pessoas que estavam ali à sua frente. Eles não tinham ideia de que chegaria em mim ou em você. Sabe quem estava por trás desse plano? Pois é, o Senhor. O Senhor já sabia que eu e você estaríamos um dia rendidos aos pés dele. E por intermédio daqueles missionários, nós chegamos até aqui. E por intermédio da minha oferta missionária, que o Senhor coloca no meu e no teu coração, outras gerações com certeza serão atingidas. Meu amado, minha amada, faça do teu relacionamento com Deus um relacionamento pautado e baseado naquilo que o Senhor quer, na justiça que o Senhor deseja, cumprindo os desígnios do Senhor. Ouça, siga aquilo que o Senhor quer. Não busque satisfazer os seus próprios desejos. Busque satisfazer o desejo do Senhor. Porque senão, um dia você vai olhar para alguém necessitado, doente, nu, em alguma dessas situações aqui, e você vai se ver em dúvida: o que devo fazer? Devo agir agora e abençoar? Ou talvez na volta, talvez mais tarde, talvez numa outra oportunidade, e você deixa aquela oportunidade passar? O que faria Jesus? O que faria uma pessoa com um verdadeiro relacionamento com Deus? Eu posso contar, já contei isso na igreja, e vou contar aqui no YouTube também, só para encerrar. Porque quando a gente acerta, a gente quer mostrar, mas quando a gente erra, a gente tem que mostrar. Principalmente nós líderes, nós pastores, nós temos que mostrar, tem que cair essa capa de que o pastor é santo, de que o pastor sabe tudo, de que o pastor conhece tudo, que o pastor não erra, de que o pastor não peca, o pastor faz tudo isso. Tudo isso, tudo de bom e tudo de ruim. Sabe por que nós fazemos isso? Porque nós somos carne e nós dependemos de Deus. E eu quero te dizer que eu já errei, e foi no final do ano passado, errei um erro desses aqui. Estava indo para uma consulta médica. E ali, subindo pela rua São Sebastião, eu vi dois meninos cada um com uma atiradeira. E eles, não sei o que eles estavam fazendo, se iam caçar passarinho, o que eles iam fazer com aquelas atiradeiras. Mas eu estava indo para uma consulta médica que estava marcada. Um médico muito concorrido. E estava eu a caminho quando vi os meninos. E aí eu senti no meu coração: poxa, esses meninos aqui com atiradeiras nas mãos, poderia ser uma oportunidade de eu parar, conversar com eles. Escuta, meninos, vocês já ouviram falar de um menino, mais ou menos aí do tamanho de vocês, que usando uma atiradeira colocou um gigante abaixo?
Irmãos, foi nítido, nítido. Eu já estava ali com a história de Davi e Golias na ponta da língua para contar para aqueles meninos. Sabe o que aconteceu? Eu pensei assim, poxa, mas eu tenho médico, está marcado há semanas, é um médico concorrido, para remarcar vai ser complicado. É lá em Icaraí, eu ainda estou aqui no centro, quase em Ingá. Deixei passar. Bom, cheguei ao médico. Quando chego lá no médico, a sala de atendimento do homem estava lotada. Eu ia ter que ficar ali horas e horas e horas e horas a fio. E eu não estava com esse tempo todo e infelizmente acabei até mesmo perdendo a consulta. Entenda, eu perdi aquela consulta de graça porque aquela consulta estava superlotada e eu não quis ficar. Mas aquela consulta perdida, ela poderia ter servido para mim como um peso de glória se eu tivesse simplesmente ouvido a voz de Deus, parado, feito a obra do Senhor, porque Ele não ia me deixar faltar uma consulta médica. O Senhor abriria com certeza uma vaga nesse médico para eu ir numa outra oportunidade. Ou eu poderia me esforçar e ir. Veja como nós falhamos. Veja como nós erramos. E é por isso que nós precisamos nos confrontar com a palavra de Deus todo dia. Tem gente que lê a Bíblia para procurar erros, e houve alguém muito sábio que disse o seguinte: li a Bíblia, encontrei vários erros, todos eles em mim. Essa tem sido também a minha experiência. Eu tenho lido a Bíblia, eu tenho encontrado diversos erros, todos eles em mim. Mas Cristo em nós é a esperança da glória. Graças a Deus que nos conduz em triunfo, porque se dependesse de nós, estaríamos mortos em delitos e pecados. Mas aprove ao Senhor mandar o seu Filho. Aprove ao Senhor abrir as portas do céu, para que até mesmo um fraco pecador como eu e você possamos ter um relacionamento com Deus. Busque relacionar-se com Deus. Busque obedecer ao Senhor em cada mínimo detalhe. Não segure, não esconda nada de Deus. Que o Senhor te abençoe e que você não caia nesse erro que eu caí. Que você possa ter a sua vida fortalecida no relacionamento com Deus. Que esse ano seja um ano de reforçar esse nosso relacionamento com o nosso Pai que está nos céus. Um bom domingo.